No prisma de reflexão total, constituído de um material transparente e isotrópico, em que a seção principal é formada por um triângulo retângulo isósceles de hipotenusa de comprimento L, um raio de luz incide perpendicularmente na face associada à hipotenusa e emerge dessa face ao longo de uma direção paralela à do raio incidente, resultando em um desvio de 180 graus. Esse efeito ocorre em virtude de duas reflexões internas totais dentro do prisma, em cada uma das faces associadas aos catetos. Assim, é correto afirmar que a soma das distâncias percorridas pelo raio de luz no interior do prisma é... Então nós temos um triângulo isósceles. Se o triângulo é isósceles, significa, um triângulo retângulo isósceles, significa que ele tem um ângulo reto e ele tem dois lados iguais. Ou seja, esse lado aqui é igual a esse. E a hipotenusa tem comprimento L. Então, um raio de luz incide perpendicularmente à face associada à hipotenusa. Então, aqui é a hipotenusa e o raio de luz ele incide fazendo aqui 90 graus com a hipotenusa. Ele incide aqui com 90 graus. Pronto. Esse aqui é o raio incidente. Aí ele emerge dessa face ao longo de uma direção paralela à do raio incidente, resultando em um desvio de 180 graus. Esse efeito ocorre em virtude de duas reflexões internas totais, ou seja, ele bate aqui em uma das faces, reflete, bate aqui na outra, reflete, depois sai novamente perpendicular à hipotenusa. Então ele faz este caminho aqui novamente. Ele faz esse caminho aqui novamente, reflete, na Ctrl Z aqui, ele reflete e sai novamente perpendicularmente, ou seja, o ângulo desse raio de saída em relação ao raio de chegada é 180 graus, ou seja, só dá meia volta e vai embora. Então ele chega aqui, reflete e vai embora. Agora ele pede que a soma das distâncias percorridas pelo raio de luz, ou seja, quando ele vem aqui ele percorre uma distância, eu vou chamar de A. Ele reflete aqui primeira, ele percorre uma distância aqui que eu vou chamar de B. Quando ele bate aqui e volta, ele percorre outra distância, chamar de C. Então ele quer saber essa soma. Vou colocar aqui A mais B mais C. Então como é que nós vamos saber isso aqui? Isso aqui, como o raio ele incide aqui perpendicularmente, esse ângulo aqui ele é 90 graus. Porém, como o triângulo é isósceles, ele tem dois lados iguais, então esses ângulos aqui eles são 45 graus. Se aqui é 90, para poder fechar os 180 graus, já que a soma dos ângulos internos de um triângulo ele tem que ser 180 graus, então esse outro ângulo tem que ser 45 graus. Se esse ângulo aqui ele for formado pelo raio e um dos catetos forma 45 graus, então nós temos que o triângulo formado aqui ele é um triângulo isósceles. Se isso aqui ele tem um comprimento A, este lado aqui também tem um comprimento A. Beleza? Então o raio ele vem aqui, ele reflete, bate aqui. Agora vamos fazer a mesma análise aqui do outro lado. Se aqui é 45 graus e aqui é 90, então aqui também tem que ser obrigatoriamente 45 graus. Se aqui o raio ele está voltando, incidindo aqui na face da hipotenusa com 90 graus, se aqui é 45, aqui forma um triângulo, então aqui tem que ser obrigatoriamente 45. Então aqui nós formamos outro triângulo isósceles. Que isso aqui, se esse lado aqui é C, então este outro lado aqui também vai ser C. Agora vamos para esse raio. Se eu pegar uma reta pontilhada aqui para traçar a normal em relação aqui ao plano.
nós sabemos que o ângulo de incidência ele tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Essa é uma das leis básica da reflexão. Então, esse aqui, se a normal ela forma 90 graus com a superfície, e esse ângulo aqui é 45, então o ângulo aqui de incidência também é 45. Como o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão, então este ângulo aqui de reflexão também tem que ser 45 graus, certo? Então, consequentemente, agora olhamos para cá, olhamos para a reta normal aqui dessa hipotenusa aqui e olhamos para essa outra hipotenusa. Essas duas retas, elas são retas paralelas, e eu tenho esse raio aqui saindo aqui da normal e incidindo aqui em uma das hipotenusas. Então, se eu pegar este ângulo aqui, esse ângulo de 45 graus, ele é um alterno interno desse outro. Então aqui também é 45 graus. Agora percebe que eu tenho 45 aqui, eu tenho 45 aqui. As duas retas elas estão inclinadas com o mesmo ângulo. Então essa reta aqui, esse segmento de reta aqui, B, ele está paralelo ao segmento de reta L. Só que aqui, então a gente consegue inferir que se esses dois segmentos eles estão paralelos, então essa distância desse ponto de saída até o ponto de chegada, do ponto de entrada do raio e o ponto de saída, quer dizer, também é B. Mas isso a gente só conseguiu deduzir porque o raio aqui na trajetória B, ele é paralelo à hipotenusa. Então, somando aqui o A mais o B mais o C, nós temos exatamente o comprimento L. Então aqui, isso aqui é igual a L. Portanto, o gabarito aqui é a letra C. Tínhamos outra maneira de visualizar se, por exemplo, a gente pegasse esse raio incidente e colocasse para ele incidir bem aqui na borda. Bem aqui na borda. Se ele incidir aqui na borda, ele vai refletir justamente rasante aqui na hipotenusa e sair aqui na outra ponta. Ele incidir aqui na ponta e ia sair aqui na outra ponta. E aí qual seria o caminho que ele ia percorrer? O caminho seria L. Tá? Ou então se o raio ele incidisse exatamente no meio da hipotenusa. Então ele viria aqui nesse sentido e sairia também pelo mesmo lugar de onde ele veio. Então ele sairia assim. Tá? Então, se aqui o comprimento é L, o comprimento dessa hipotenusa, então a distância daqui até o ponto aqui do ângulo aqui de 90 graus, ela é L sobre 2. Então se ele vai até o final para refletir L sobre 2, então a volta também tem que ser L sobre 2. L sobre 2 mais L sobre 2 é igual a L. Portanto, gabarito letra C.